Pessoal, continuando, Ezequiel 20, parte 2, que Deus falando o porquê que Israel quebrou o coração de Deus. Aí está, olha só. No entanto, toda a casa de Israel se rebelou contra mim enquanto caminhava pelo deserto, não souberam andar de acordo com minhas ordenanças, rejeitaram as minhas leis, pelas quais aquele que as obedecer, por elas também viverá, mas profanaram descaradamente aos meus sábados. Então eu prometi que derramaria sobre eles todo o meu zelo em forma de furor, a fim de destruí-lo na travessia do deserto. Então, gente, tá vendo? Olha só, gente, isso foi do tempo que eles estavam indo para... Deus lembrando no Ezequiel, gente. Deus se lembra de tudo. E ele lembrando e falando para Ezequiel que não viveu naquele tempo da passagem. Porque Ezequiel era um profeta, mas ele não tinha tudo as coisas que sabia, mas não sabia em detalhe, né, do que aconteceu lá. Mas ele foi por causa dessa. Aqui ele diz assim: por eles caminhavam, eles saíram do Egito, mas levaram o Egito com eles, que eu falei no outro capítulo. Não souberam andar de acordo com a minha ordenança, e rejeitaram as minhas leis, pelas quais aquele que obedecer, eles também virão. Gente, está falando da salvação aqui, tanto para o judeu como para o cristão. Você só vai ser salvo, gente, se obedecer a palavra de Deus, a lei. É por isso que muitos cristãos pensam que vão ser salvos e estão indo para o inferno, porque eles não fazem que no mundo, eles não andam de acordo com a palavra de Deus. Eles levam isso como uma coisa assim, hétera, né? Uma coisa que não é para ser bem assim, andar para acordo com a palavra de Deus, é para você fazer o bem, não sei o quê. Umas coisas que conversa para boi dormir, entendeu? Mas você não faz nada, você julga aonde que os pontos que você quer fazer o bom, o bem, o mal, e achar que fez o bem quando estava fazendo o mal, entendeu? E você se engana, e você acha que aquilo ali, a pão com açúcar ali seu, né? Água com açúcar vai levar você à salvação. Não, você tem que seguir a palavra de Deus, gente. Um pecado é um pecado, entendeu? Então você não pode viver nessa brincadeira, gente. A palavra de Deus não é brincadeira, gente. Pelas quais aquele que obedecer elas, está vendo? A minha palavra viverá. Mas profanaram descaradamente. Gente, só vai viver quem obedecer a palavra, depois da morte. Contudo, por amor ao meu nome, eu agi evitando que o meu nome fosse desonrado perante os olhos de todas as nações, à vista das quais eu mesmo havia feito sair. Está vendo? As nações que ele tirou Israel, e depois Deus falou, por causa do meu nome, que eu fiz sair de lá, eu não queria ser debochado, porque eu tirei eles e quando eles ainda estavam presos no pecado. Tu me entende? Então, quer dizer, Deus, as próprias nações, tá vendo? Tu tirou Israel virou a ser o Egito. O Israel veio a ser o Egito. Hoje em dia o Israel é Egito, gente. O Israel é Egito, já falei aí no outro capítulo. Tanto que ele não ataca o Egito. Ataca? Não ataca. É tudo cheio de gente o quê? Que são inimigos mortais dele, assim. Detestam o judeu, mas eles têm algo em comum, gente. Eles são bruxos. Eles têm o mesmo Deus, gente. Então, eles estão tudo bem, entendeu? E não é porque não é o Israel verdadeiro. Esse Israel egípcio, gente, que existe hoje em dia. É o Israel do Egito. É o Israel da bruxaria, do capeta. Porém, eu também lhe jurei de mãos levantadas na travessia do deserto, olha só, que não faria adentrar a terra que eles tinham concedido, onde manam leite e mel, que é a glória de todas as terras, tá vendo? Porquanto rejeitaram as minhas normas e não andaram segundo meus estatutos e decretos, e desonraram os meus shabatos, que é o sábado, pois seu coração
seguia ídolos, seus ídolos, tá vendo? Por seguir ídolos, o sabá, que era para ser o dia entregado para Deus, que é o 7º dia, o que eles fizeram, gente? Que o primeiro dia é domingo, sabe? Muita gente pensa que o domingo é o segundo dia, né? O dia 7 é o dia da. É o dia do sábado. Que Deus terminou tudo. Entendeu? É o dia de descanso. Então, era para todo mundo ficar. Sabe o que era ficar descanso? Para se lembrar de Deus e ficar comemorando a vitória. Entendeu, gente? Do acabamento do planeta, do trabalho de Deus 107 dias. E no Egito também. Considerado sabá, o sábado. Mas eles não se importam mais. Apesar de tudo, os meus olhos contemplaram com a misericórdia. E por isso não castiguei da morte e nem exterminei por completo no deserto. Está vendo? Deus ficou com pena. Os pessoal que saíram de Israel, gente, para ir para a Terra Sagrada, era para ser pouquinho, gente. Era pouquinho, por isso que Deus foi matando por 40 anos, foi matando eles, as cobras, as piores cobras dele, Deus foi matando para não entrar lá. Por quê? Porque não eram dignos, gente. Vai dar uma terra coisa para gente, pessoas que já estavam praticando atos contra Deus ali mesmo no deserto, gente. Não deram apesar de ver todos os milagres, não se importaram, desafiaram Deus, aceitando deuses caídos, deles do Egito. Gente, vou te contar, não dá para entender não esse povo. A ira de Deus contra a idolatria, mas eu adornei meus filhos, aos filhos deles, na travessia do deserto. Não andeis conforme normas e costumes de vossos pais, está vendo? Isso foi a ordem de Deus. Nem obedeça às suas ordenanças, tampouco vos deixeis contaminar com seus cultos idolatras, está vendo? Do Egito. Ele não queria isso, ele falou, vocês têm que largar isso tudo que eles aprenderam no Egito. Eu sou Jeová, o Senhor Deus, caminharei por de acordo com o meu estatuto e obedecerei às minhas leis. Então eles tinham que passar aquele ritual de paganista, né? E ficar com Deus, mas não fizeram, gente. Santificai os meus sábados, que eu servirão o sinal entre mim e vós, para estender que eu sou Jeová. Mas eles faziam o quê? Romaria para os deuses dele. Nos olhos, eles faziam incenso, coisa para os deuses caídos dele. Mas os filhos também se amotinaram contra minhas pessoas. Está vendo? Até os filhos andaram segundo os meus... Não andaram segundo os meus decretos, não tiveram cuidado de obedecer às minhas leis, sendo que aquele que lhes obedecer viverá por elas. E profanaram meus sábados, por este motivo afirmei que derramaria furor sobre a cabeça de cada um deles, castigaria com minha indignação no deserto. Contudo, contive o meu braço e procedi por amor ao meu nome, para que não fosse desonrado à vista de todas as nações pagãs, diante das quais libertei do povo que fiz sair de uma terra. Também lhe jurei que não erguia, jurei de mão erguida que espalharia entre os povos e dispersaria entre as nações, porque não haviam respeitado e praticado as minhas leis, eles desprezaram os meus estatutos e decretos e profanaram meus sábados, deixaram encantar-se pelas imagens de idolatras e cultuadas dos seus pais. Está vendo? Os pais passaram para o filho. 40 anos, teve o pai, depois teve o filho. E eles ali, no meio, vendo aqueles milagres, todo Deus, ainda rebelaram contra Deus. Por isso também lhe abandonarei a mercê da ordenança. Não eram boas e determinações pelas quais conseguiram viver. Está vendo? Deus deu muita colher de chá para Israel, gente. Povo que não aceitou, rebelde. Paz, Jesus é todo.